Guys, chegou nosso tão sonhado momento onde nós iremos estudar nossa última técnica de integração, que é a de de integrais de funções racionais por decomposição de frações parciais. É um nome comprido, escrevi numa parte anterior dessa aula, mas vamos lá. Nós já vimos que se eu pegar um polinômio e dividir por outro, e eu comentei na aula, na parte anterior, aliás, dessa aula, que a técnica que nós iremos utilizar precisa que esse grau de cima seja menor que o grau de baixo. Se o grau de cima for maior ou igual, o que a gente faz? A gente divide esse polinômio por esse, de modo que assim o grau ele diminui. E isso a gente fez até um exemplo na aula anterior. Mas nessa aula nós vamos já partir para integrais em que aqui o grau é menor. E quando o grau aqui é menor, você pode decompor esse quociente em frações parciais, ou seja, em soma de frações que são até mais simples de calcular integrais. Aí a pergunta é em quantas frações. Então a quantidade de frações vai depender muito desse bichinho aqui, desse bichinho. Mas o primeiro passo para fazer isso, antes de a gente realmente ver o que é para fazer, o primeiro passo é decompor esse denominador, decompor em fatores. Esse é o primeiro passo. Como é que eu decomponho um polinômio em fatores? Normalmente você vê isso em conteúdos da terceira série do ensino médio, mas esses conteúdos a gente recordou lá em cálculo 1, quando você resolveu alguns tipos de limites que precisava de Brio-Ruffini. Uma maneira muito boa de decompor polinômios é usando o Brio-Ruffini. Por quê? Para quem não lembra, se um grau de um polinômio, vou colocar aqui, grau de um polinômio, digamos esse polinômio Q de x, se um grau é n, quem não lembra, então esse polinômio ele tem n raízes, seja reais ou complexas. Como nós estamos trabalhando apenas com números reais, então isso significa que Q de x possui no máximo n raízes reais. N raízes. Para quem não lembra, a raiz de um polinômio é o elemento que zera o polinômio ao você substituir na variável. Ok, n reais. E existem alguns teoremas de álgebra a respeito do estudo de raízes de polinômio. E um desses estudos tem ligação com a questão do expoente do grau ser par ou ímpar. E em uma dessas direções diz o seguinte, que se o grau for ímpar, então vamos chamar aqui de n, o grau de n, ok? Se o grau do polinômio for ímpar, ou seja, se o n for ímpar, então é sabido que Q possui, o nosso polinômio, pelo menos uma raiz real. Ou seja, polinômios de grau 1, 3, 5, 7, pelo menos uma raiz real ele vai possuir. Ok? Tudo bem. Aí, eu não sei se vocês recordam, mas se a gente tiver, digamos aqui, eu vou colocar aqui, digamos que alfa, beta, gama, alfa, beta e gama tá bom. Sejam raízes de um polinômio. Desse polinômio aqui Q, vou botar aqui. Ou então não, vou fazer de modo geral. Vamos supor que todas as raízes reais, suponha que você tem todas as raízes de um polinômio. E aí, a gente vai recordar também, isso aqui foi visto, a gente viu lá no cálculo 1, embora seja assunto, não seja do cálculo, mas a gente viu, que quando você tem
você conhece as raízes de um polinômio, você pode decompor esse polinômio em produtos de fatores da seguinte maneira. X menos a primeira raiz eu vou chamar de A1, x menos a segunda raiz eu vou chamar de A2, e assim sucessivamente até a última raiz. Então você consegue fazer essa decomposição se você conhecer as raízes. Aqui entra uma observação importante. Se o grau é n, essa decomposição só acontece se tiver as n raízes reais. Dá para fazer com complexo, mas aqui a gente não está estudando com números complexos, n raízes reais. Entretanto, pode ocorrer, por exemplo, de o polinômio ter apenas uma raiz real, e ele ser de um grau maior do que 1. E aí não bate, porque aqui nós estamos trabalhando com a quantidade de raízes igual ao grau do polinômio. Para não ficar complicado, eu vou dar um exemplo que é o seguinte. Imagine um polinômio de grau 3, imagine que o grau de polinômio seja 3, vai já ficar mais simples. E que x igual a 2 seja a única raiz. Só para explicar melhor. Então, para nós, 2 é a única raiz, o grau do polinômio é 3. O polinômio que é de x, eu posso decompor da seguinte maneira. X menos a raiz, qual é a raiz que a gente está supondo aqui? 2, x menos 2, vezes, acontece que eu tenho que colocar um outro polinômio aqui. E não tenho mais raiz para colocar polinômio, porque 2 é a única raiz. Como é que a gente encontra o outro polinômio? Aí a gente vai... Tudo isso aqui, guys, é lembrança. Isso aqui foi visto no cálculo 1. Embora não seja assunto de cálculo 1, mas é só recordação. Então, como o grau é 3, e aqui, esse termo aqui me dá 1 grau, que ele é expoente 1 aqui, ele é grau 1, me dá 1, faltam quantos? Faltam 2 graus. Então, falta um polinômio de grau 2 para completar aqui. Como não tem mais raízes, eu não vou fazer diretamente. E esse segundo polinômio, que eu vou chamar de r de x, que tem que ter grau 2, a gente encontra através de quê? Do Briot-Ruffini. Então isso a gente fazia muito em cálculo 1, onde colocava x menos a raiz vezes o polinômio do Briot-Ruffini. O que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer é que, na verdade, de modo geral, os polinômios você pode decompor em fatores de graus 1 e 2. E de acordo com essa decomposição de fatores de grau 1 e 2, será a nossa decomposição de frações parciais. Então, a gente ainda não falou da decomposição de frações parciais, mas o que eu quero dizer é que essa decomposição depende muito de como é a estrutura das raízes do nosso denominador. E como ela depende da estrutura das raízes do nosso denominador, a gente vai dividir aqui em vários casos e vai analisar caso a caso. Na verdade, nós iremos dividir, salvo engano, 4 casos. Aí eu tenho que olhar o plano de ensino, mas eu acho que é um caso por aula. É mais ou menos isso que eu dividi. Ok? Então vamos dividir em vários casos. Ou seja, casos em que são casos com raízes reais distintas, são casos com menos raízes que o grau, são vários casos que a gente vai supor. Mas antes de supor, aliás, de ir, deixa eu falar um pouco a respeito da decomposição. Essas frações parciais aqui, guys, essas frações parciais, elas vão ter dois formatos. Aquele exemplo, a gente teve um exemplo lá no começo da nossa aula. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Tá bem aqui. Veja que tem essas duas frações parciais têm um formato padrão. É um número sobre um termo de grau 1, que é um termo de grau 1. O que é grau 1? Tem expoente 1. De modo geral, vou colocar aqui, quando você tem uma função racional, você decompõe em somas de frações parciais. Vou colocar uma reticências aqui, que são, não sei quantas somas são, depende do caso, e são de dois tipos essa soma. Essas frações parciais. Essas frações parciais serão do tipo um número que eu vou chamar de azão sobre um termo linear,
A um termo linear a gente costuma colocar assim, ó, AX mais B, termo linear. Termo de grau 1, na verdade deixa ele ser linear por causa desse B. Ou serão desse formato, que é o formato que a gente viu aqui, olha, um número sobre AX mais B. O mais B aqui é menos 5. E o número aqui na frente do nosso A aqui é 1 aqui na frente do X. Então, esse formato. As frações parciais ou serão nesse formato, ou serão nesse formato aqui. Um outro número sobre AX² mais BX mais C. Aliás, aqui vai ser Azão X mais Bzão. Então, o que eu quero dizer? A gente ainda não sabe como é a técnica, aqui é a ideia. As nossas frações parciais ou serão um número sobre um termo de grau 1, ou serão um termo de grau 1 sobre um termo de grau 2. E a gente vai analisar cada caso e vamos descobrir quando vai ser assim, quando vai ser assim, se vai ser os dois ou não. Um outro detalhe é que muitas vezes vai vir um expoente aqui e aqui também pode vir expoente, tudo depende do grau. Ok? Então, tudo isso aqui é a parte teórica, são ideias. Aqui eu fiz uma revisão do cálculo. Então, vamos lá para o caso 1, que vai ser o caso que nós iremos estudar nessa aula. Todos os casos dependem do denominador. Então, o caso 1 será o seguinte. Caso 1. Q de x é um produto de fatores lineares distintos. Okay? Fatores lineares distintos. O que isso significa? Vejamos como assim que é um produto de fatores lineares distintos. Imagine que o grau do nosso denominador, que é de x, lembre-se que é o nosso denominador da fração parcial. Imagine que o grau dele seja n. E Q de x possui, são duas hipóteses, eu vou botar uma aqui, então costa essa aqui, a outra eu vou colocar na outra linha. Grau é n e o nosso Q de x possui n raízes reais distintas. Ou seja, o que eu quero dizer aqui, o número de raízes distintas do nosso polinômio é o mesmo grau. Ou seja, se o nosso denominador for grau 2, eu quero duas raízes distintas, reais. Esqueça complexo. Se o nosso polinômio for de grau 3, eu quero 3 raízes reais distintas. Se o nosso polinômio for grau 4, eu quero 4 raízes reais distintas. Ou seja, sempre esse número de raízes reais distintas, ou seja, diferentes, tem que competir com o nosso grau. Nessas situações, essas situações englobará o nosso caso 1. Ok? Professor, eu não entendi direito. Como assim isso aqui? Eu quero dizer. Veja bem. Por exemplo, um polinômio de grau 3, ele pode ter, só para vocês terem uma ideia, se eu mostrar um polinômio de grau 3 para vocês, ele pode ter só uma raiz real, ele pode ter 3 raízes, mas tudo repetida, ele pode ter 2 repetidas e uma terceira diferente, ele pode ter as 3 diferentes, grau 3. Então tem vários casos. O que eu quero, isso só para o grau 3. O que eu quero aqui, se foi só um exemplo, tá? Pode ser para qualquer grau. O que eu quero aqui é grau e número de raízes diferentes, distintas, tem que ser a mesma. Você vai se habituar com os exemplos. Se você estudou direitinho, polinômios, tudo, lá no terceiro ano, isso aqui você já entendeu tudo que eu falei. Mas, se você não entendeu direito, não estudou ou não lembra, não se preocupe que quando a gente começar a vir aqui os exemplos, vai ficar mais claro. Ok? Mas, vamos à ideia. Então, eu tenho aqui um polinômio sobre o outro, p de x, que é de x, e eu estou supondo que possui grau n raízes distintas. Aí nós vamos... Então, se ele possui n raízes distintas, só um detalhe aqui, o q de x eu posso escrever assim, dessa maneira aqui. Cadê o papel? Aqui. Eu posso escrever o q de x assim, x menos a primeira raiz, x menos a segunda, até x menos a última. Ou seja, eu posso escrever como a quantidade de fatores vai ser... Eu posso escrever como
N fatores e cada fator linear. Linear porque é grau 1, o gráfico é uma linha que é a reta, é N fatores. Por isso que o nome aqui, Q de x é um produto de fatores lineares distintos. Por que fatores lineares distintos? Porque o grau dele vai ser igual, das raízes vão serem todas distintas. E daí, se isso acontece, eu posso, essa minha fração parcial, vou poder escrever da seguinte maneira. Eu vou poder escrever, aliás, minha função racional, eu vou poder escrever como uma soma de N frações parciais. N frações. Cada fração parcial vai ser de acordo com uma raiz. Então eu vou escrever assim. A primeira soma parcial vai ser algum número que eu não sei, eu vou chamar de A1 sobre aqui um fator linear. Eu vou chamar de A1x mais B1. E aí eu vou ter a segunda, a terceira, até a enésima, que eu vou chamar de AN. Então eu quero chamar tudo de Azão. Para indicar a enésima, que é de ordem N, eu vou chamar de N. E aqui vai ter algum termo linear. Um termo linear é alguém vezes x mais b. Como esse alguém e esse alguém eu quero indicar que é o enésimo, eu coloco um N aqui. Então, esse é o formato. Se você não entendeu o negócio de A, X, é só ficar bem atento ao significado deles. Esse A apenas indica um número, e esse 1 indica que está sendo o primeiro, e se tiver o segundo aqui vai ser um A2, e esse último é um AN. Na prática, guys, a gente não chama de A1, A2, AN. Na prática, a gente chama de Azão, Bzão, Czão e por aí vai. Vocês vão ver como será na prática. E esses termos aqui, você não precisa decorar, não precisa se preocupar com o negócio de A, de B, de 1, de N. Não, é apenas indicando que são termos o quê? Lineares. E esses termos lineares são totalmente dependentes das raízes. E nós vamos compreender melhor como é isso. Vamos já compreender melhor. Pronto, ok. Finalmente, nós temos a nossa ideia. Podemos partir para o primeiro exemplo. E no primeiro exemplo, tudo isso aqui vai ficar mais claro. Mas é importante que você veja isso e que você fique com as dúvidas. Se você não ficou com dúvida, você provavelmente não prestou atenção nessa aula. E se você ficou com dúvida e tentou entender cada passo, quando vier o primeiro exemplo, você vai compreender bem. Se você pular para o primeiro exemplo, você será prejudicado no seu desenvolvimento. O primeiro exemplo será na próxima parte. Eu só tenho que contabilizar as horas se a próxima parte já entra em outra aula. Ok? Thanks!